Boa tarde, meus queridos alunos. Daremos início à revisão do conteúdo da disciplina de Saúde do Adulto 1. A disciplina de Saúde do Adulto 1 contempla na sua ementa a assistência de enfermagem nas alterações do sistema respiratório, cardiovascular, endócrino, gastrointestinal, geniturinário, imunológico e neurológico, à luz do cuidar de enfermagem, pelo método científico, baseado em evidências científicas, que utiliza como ferramenta o processo de enfermagem. Então, na primeira etapa do processo de enfermagem, nós temos a investigação de enfermagem. Ela é realizada através da coleta de dados sobre o paciente, para formar um histórico do paciente. Para a coleta de dados, o estabelecimento de saúde ele pode fornecer um roteiro semi-estruturado ou pode ser norteado pelo profissional de saúde, pelo enfermeiro, através da literatura. O livro Sistematização da Assistência de Enfermagem, de Tanuri, ele dá uma sugestão de como realizar a coleta de dados, a investigação de enfermagem. No primeiro momento, se faz a identificação do paciente. Coleta-se o nome, é muito importante identificar quem é o paciente. Então, registra-se o nome, idade, a data de nascimento. A idade, ela pode ter uma relação com a evolução da patologia. Olha, tá vendo? Sexo, etnia, estado civil, número de filhos, escolaridade e profissão. A escolaridade, ela vai indicar a capacidade do indivíduo de se cuidar, a capacidade que ele tem sobre o conhecimento da própria doença. Temos que também fazer coleta sobre a ocupação atual e local de trabalho do paciente, residência e procedência, naturalidade e nacionalidade. São dados muito relevantes para iniciar a investigação de enfermagem, a coleta de dados de enfermagem. No primeiro momento, a gente logo registra a queixa principal. O que te trouxe aqui? Ela vai nortear dados a serem investigados, que também definirão mais adiante diagnósticos de enfermagem. Posteriormente, a gente questiona sobre a história da doença atual, tudo relacionado à patologia que está em manifestação. Por exemplo, se for uma dor de cabeça, quando começou? Quando ela se manifesta? Você toma alguma medicação para essa patologia, para esta manifestação? Então, é tudo relacionado ao que ele está sentindo no momento. E a história pregressa, ela está relacionada a todas as doenças, a todas as patologias que este paciente teve na vida e que não estão relacionados à queixa principal que está acontecendo no momento atual. É muito importante também verificar o histórico familiar do paciente. O histórico familiar do paciente relacionado às doenças de pai, mãe, irmãs ou irmãos, né? E como a gente vem norteando nossos estudos, a nossa assistência a uma teoria, a teórica do Van da Horta, né? Ela ainda acrescenta as necessidades humanas básicas
necessidades psicossociais, psicoespirituais. A gente coleta dados sobre essas necessidades. E psicobiológicas. No outro momento da primeira etapa do processo de enfermagem ainda na identificação do paciente, ainda na primeira etapa, na investigação do paciente, sobre dados do paciente, a gente vai verificar também uma avaliação sobre os sistemas, realizar o exame físico. O exame físico contempla uma revisão literária sobre semiologia e semiotécnica dos sistemas. Nela você vai identificar as alterações, você vai aprender a identificar as alterações dos sistemas. E no terceiro momento da investigação de enfermagem, ainda na primeira etapa, nós fazemos coleta de dados relacionados aos exames diagnósticos de imagem e laboratoriais. Pronto, realizamos a primeira etapa do processo de enfermagem com todas essas informações. A anamnese, o exame físico e a avaliação, dos exames laboratoriais de imagem. A partir de então, nós vamos fazer, depois que temos registro de todos esses dados, tudo que está em alteração, o enfermeiro vai identificar. Aqui ele está compilando esses dados para identificar as necessidades de intervenção de enfermagem. Então, ele vai, a partir de então, depois de realizada a primeira etapa, ele vai compilar os dados, agrupar os dados e fazer um raciocínio clínico sobre esses dados, dos quais apresentam alterações, respostas do indivíduo frente à doença, para então fazer a segunda etapa, que são os diagnósticos de enfermagem.